Perguntas em entrevista coletiva. Vamos começar então com o Tite aqui. Tite, boa noite. Fábio, também boa noite. Eu queria perguntar para você desse jogo, depois de um clássico, né, como teve aquele que foi pegado contra o América, vem o time titular também, né, o time considerado, entre aspas, titular. O que você achou? Você achou que o time deu uma cansada? Se isso aconteceu? E pensando também na sequência, né, se isso pode atrapalhar em alguma coisa, porque o que a gente sentiu em certos momentos da equipe, que o Mirassol, que descansou, a turma toda estava mais forte durante o jogo. Queria que você comentasse isso. Boa noite. Boa noite. Foi por isso, inclusive, da vinda do Fábio, porque ele é o especialista da função e pode falar com mais propriedade. O que eu posso falar é que o jogo ficou bastante acelerado, competitivo. Jogar aqui contra o Mirassol já é bastante difícil, numa situação natural. E nós, vindo de uma sequência de jogos nesses dias, depois o Fábio discorre mais sobre isso, sem um tempo hábil de recuperação, ele te retira a energia do jogo. E eu sabia, e tanto é que eu dei a palestra dizendo que eu ia fazer as 5 substituições porque era necessário. Todos nós sabíamos disso. E o adversário eu também faria a mesma coisa, ele ficou acelerando o jogo no transcurso e também com as substituições. Né? E aí, mesmo assim, nós tivemos a força de uma retomada, os atletas que entraram bem, justamente para dar essa condição, a lamentar o Kenji, o machucado Kenji. Enfim, queríamos vencer, não era o que nós gostaríamos, mas pelo menos ela traz uma sequência de resultados do último que nós tivemos, vencendo o Clássico. E agora, um pouquinho mais de tempo para que a gente possa desenvolver, quer dizer, não vai ter tempo de sábado, tem também, para que possa desenvolver o trabalho. Tá, boa noite a todos. Só ressaltar o que a gente disse, nós enfrentamos um Mirassol que não perdeu no passado em casa, se eu não me engano. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, né? Uma equipe forte e que descansou nesse final de semana. Ele não jogou no final de semana e nós tivemos um jogo clássico contra o América Mineiro, num campo pesado. O Mineirão, a chuva que nós tivemos em Belo Horizonte foi pesada. Nós sabemos o desgaste de um clássico e nós estamos vindo já de desgastes consecutivos. O jogo em Betim no domingo também foi um campo praticamente lamaçado. O campo no início parecia que estava tudo bem, o campo estava bom, mas no transcorrer do jogo a grama levantou. Você, quando entrava no campo, o pé afundava. E aí tivemos o jogo contra o Curitiba, que infelizmente a derrota, tivemos que correr atrás do resultado e não conseguimos, infelizmente, e sabíamos que iríamos ter esses problemas hoje, devido ao cúmulo de métricas elevadas. As métricas todas foram elevadas e isso transcorreu de forma, entre aspas, não tivemos atletas lesionados, mas tivemos uma queda de performance física hoje, né? Devido ao, mais uma vez, o Mirassol não atuou no final de semana, descansou os seus atletas e nós estamos vindo de uma sequência de jogos muito pesada. Ô Tite e Fábio, então, se me permita, não é um erro de planejamento, não? O Campeonato Mineiro é mais importante do que o Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro está colocando titular porque foi incompetente em muitos jogos e não conseguiu fazer os resultados para planejar melhor isso. O Brasileiro está atrás do Campeonato Mineiro para vocês? Os resultados acabaram determinando essa sequência, né? Tivéssemos nós tido, sim, melhores resultados no início, nós não estaríamos fazendo isso. A necessidade dos resultados e a grandeza do Cruzeiro, ela exige que tu esteja bem nas duas formas. Como a gente optou, e aí a vida ela é a opção, o início de preservar um pouquinho os atletas para a sequência, e a gente preservou. Não sei se o termo é bem preservar. E aí o resultado não tem a necessidade de vir pela grandeza do Cruzeiro, ela se faz necessária. Tite, até que ponto essa inconsistência da defesa do Cruzeiro te preocupa? Inclusive, muitos jogadores comemoraram a saída do Clássico contra o América pelo Campeonato Mineiro pelo time não ter levado gol. E agora o Cruzeiro tomou 4 gols na primeira rodada, depois 2 gols na segunda, mais 2 gols na terceira rodada do Brasileiro. E no ano passado, essa mesma defesa foi uma das defesas menos vazadas da competição. Até que ponto isso te preocupa? O que é que precisa fazer para ter esse ajuste, para ter esse equilíbrio para o Cruzeiro melhorar de novo esse setor defensivo? É um dos aspectos de buscar essa equipe equilibrada que eu coloco para você, sempre como uma ideia. Mas é um sistema que se defende, é uma equipe que se defende, não é só a defesa. Esse estágio todo da equipe, assim como quando ela faz gols, ela é um contexto todo, é um conjunto todo. Nós precisamos buscar, assim, tínhamos tomado isso no jogo contra o América, aqui ele ficou acelerado, aqui ele
Eu não gosto de ficar falando para dar desculpa, mas ele é um jogo bastante atípico se tu começar a analisar a fundo. Jogar essa sequência que o Fábio falou e jogar aqui com um time descansado e que tem a qualidade de treinamento e há bastante tempo já juntos, ele ficou difícil. Então, daqui a pouco a gente tem a calma para analisar um jogo isoladamente em relação ao outro. Boa noite, Mariana Capra, da ESPN. Tite, eu queria te perguntar, o Cruzeiro tem 3 jogos no Brasileirão, somou apenas 1 ponto e está na penúltima posição, ainda dependendo do resultado do Corinthians, ou seja, pode terminar essa rodada na última colocação. O quanto isso já preocupa vocês nessa pressão que tem da torcida em cima do trabalho, ou ainda está muito no início do Brasileirão e isso ainda pode ser revertido com facilidade? Facilidade não tem absolutamente no Campeonato Brasileiro. E a necessidade de pontuar e performar, ela também é da mesma forma. O que debater agora é a tranquilidade, o discernimento para dirigir, para trabalhar, para que a gente possa ter um melhor trabalho, desenvolver dentro do campo, traduzir em resultados. São 3 rodadas, né? Aí as pessoas, cada um faz a sua própria análise, da tua própria pergunta, ela abre um campo de análise todo. Insuficiente para o Cruzeiro, para as nossas ambições? Sim. Mas são 3 rodadas também. O Tite, teve essa questão que a gente abordou da parte física, teve essa questão do Kaique Kenji, mas teve mais uma vez, hoje, o torcedor pedindo a sua saída, impaciente e esbravejando. Eu já te perguntei isso em outras oportunidades. Como faz, né, com tudo isso que a gente colocou, esses elementos que a gente já colocou na entrevista, na nossa pergunta para você, como faz para ter essa força e mostrar para o torcedor que as coisas podem acontecer, que as coisas podem caminhar como eles querem que aconteçam, igual viram lá o Cruzeiro 3º colocado no Campeonato Brasileiro? Eu entendo as perguntas de vocês sempre, porque é uma manifestação do torcedor, a qual respeito e a paixão maior do clube é o seu torcedor. Mas também existem outros torcedores que também podem ter uma paciência para que todo um trabalho seja desenvolvido e que possam olhar de uma outra forma. Eu não vou responder toda hora a mesma coisa. Eu respeito, tenho carinho e o trabalho, a persistência. Não tem outra forma. Não tem outra forma. É performar e ter resultado. Isso vai gerar uma virada de atenção, de reconhecimento, de trabalho. É dessa forma. Não tem outra. Fábio, e dentro desse planejamento do Cruzeiro, o Tite até chegou a dizer que precisou, né, ter uma alteração por causa dos resultados. O Cruzeiro ainda tem, né, pela frente, vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, e o que passa é que o time, por exemplo, no segundo tempo, ele sente, e não foi só hoje, né, isso aconteceu contra o Coritiba, a gente viu também contra o próprio Botafogo. O que na sua ótica, o que precisa ser feito aí para que o Cruzeiro se recupere, principalmente essa questão física, para que o Cruzeiro tenha a mesma intensidade nos 2 tempos? E isso só o tempo vai nos dar também, porque nós nos apresentamos dia 2 o primeiro grupo, dia 5 de janeiro o segundo grupo. Hoje é dia 10 de fevereiro. Quer dizer, em um mês e 10 dias, 8 dias, nós já jogamos 8 ou 9 vezes, me corrija. 10 jogos. Quer dizer, não existe trabalho de preparação física que prepare uma equipe com 10 dias para você enfrentar um calendário anual. Para todas as equipes do Campeonato Brasileiro, a pré-temporada será no meio do ano. É claro que nós temos que dar mais resposta, é claro que nós temos que suportar mais o segundo tempo e ter mais fatores que nos sustente mais o segundo tempo. Eu não tenho dúvida disso e assumo essa responsabilidade, né? Agora, nós precisamos passar essa fase crítica. Nós jogamos muito de quinta e domingo, com menos de 72 horas de intervalo. Jogamos quinta às 9h30 da noite contra o Botafogo para jogar lá em Betim às 8 horas da noite. Jogamos quinta novamente às 9h30 da noite para pegar o América às 6 horas da tarde. Né? Então são jogos com intervalos menores de 72 horas. O atleta não recupera na sua plenitude, não tem como. Isso é fisiológico. Né? É fisiológico. Os resultados fizeram com que nós, infelizmente, tivemos que usar a equipe titular, porque o Cruzeiro, como o Tite disse, a grandeza do Cruzeiro exige. Nós temos que pontuar e estamos trabalhando para isso, né? Nós passando dessa fase, se nós passarmos essa fase agora,
uma vitória contra o RT, um bom resultado contra o RT, nós vamos ter aí a semana do Carnaval para trabalhar, que vai ser importante para recuperar esses atletas. Primeiro, recuperar os atletas e depois tentar melhorar a sua performance físico, técnico, tático, assim por diante. Nós enxergamos o futebol como um todo, né? Precisamos melhorar? Precisamos. E nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Eu te afirmo isso. Nós vamos conseguir.